Olá, Money Report conversa hoje com In King Po, presidente da YKP, empresa que atua no ramo de tecnologia e fornece software e sistemas para as principais companhias do Brasil e do mundo. Tudo bem, In? Tudo bem. Obrigado por nos convidar para participar dessa entrevista. Para a gente abrir nossa conversa, conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal e também profissional, quando você veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil em 1967. Eu sou nascido em Hong Kong e, na época, tinha uma ameaça de comunismo em Hong Kong. E aí meu pai, que já tinha vindo para o Brasil, não pensou duas vezes. Veio para o Brasil logo. Então eu vim em 67 para cá. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 9 anos. E aqui no Brasil você veio diretamente para São Paulo mesmo? Eu vim de navio para cá. Na época era comum pegar um navio holandês e viajar. Viajei 50 dias para chegar aqui no Porto de Santos. Aí embarquei aqui na cidade de São Paulo e fiquei aqui o tempo todo. Aqui no Brasil, então você teve essa ideia de abrir o próprio negócio. Quando surgiu essa ideia? Como surgiu essa ideia? Por quê? Aí tem uma coisa de cultura chinesa e tem uma característica de imigrante. Os chineses querem ter seu próprio negócio. E os imigrantes, eles naturalmente são empreendedores. Porque no momento que você sai de um país, vai para o outro, tá? Você não tem nada a perder. Você vai começar tudo do zero e você vai ter todas as oportunidades que o país oferece para você empreender. E quando você começou a empreender aqui no Brasil, qual era a sua impressão sobre o mercado brasileiro? Para eu começar a empreender, eu tive que fazer muitos laboratórios. Então, me formei como engenheiro elétrico na USP. Aí, depois, no último ano, já achava que precisava empreender, mas eu não queria empreender sem ter passado por uma experiência empresarial. Aí eu trabalhei em grandes bancos antes de empreender. Aí eu trabalhei no Banco Itaú, no Banco Real, na Philips e no Banco Francês e Brasileiro. Aí lá no Banco Francês e Brasileiro que eu encontrei o mundo da consultoria, porque o paraíso das consultorias era o Banco Francês e Brasileiro e era o Citibank. E lá eu era cliente. Eu comprava serviço da Andersen Consult. E o sócio da Andersen vinha vender e na hora de entregar era parte o sócio e a parte uma turma nova, muito inteligente, mas era uma turma nova. Aí eu descobri, poxa vida, eu tenho um espaço aqui para poder vender serviços melhores e conseguir conquistar uma fatia do mercado. Então, você viu aí uma oportunidade, essa possibilidade de ampliar os negócios é que você acabou entrando como empreendedor. Exatamente. No último emprego que eu tive, que foi no Banco Francês e Brasileiro, eu já vislumbrei que o mercado ia mudar radicalmente, porque naquela época tinha uma lei da reserva de mercado, que certos equipamentos não poderiam ser importados porque protegia os fabricantes desses equipamentos aqui no Brasil. E em 1992, a lei de reserva de mercado ia acabar, e aí eu falei, poxa vida, vai ter uma grande mudança. Então, eu vou montar uma empresa para capturar essa grande mudança, essa grande onda. E como foi o começo dessa experiência como empreendedor? A experiência foi difícil, porque justamente na época não é que nem hoje, que tem muitos investidores, então você fazer todo o empreendedorismo sozinho. Então, montei a empresa do zero sozinho e comecei
da forma mais simples. Comecei a montar uma empresa para dar treinamento para a IBM, e de lá que começou toda a história da empresa, porque eu fazia coisas que os outros não faziam. E aí, por ter essa característica de aprender rápido e de conseguir sair na frente, eu consegui conquistar boas fatias de mercado com um equipamento chamado AS400. Foi lá que a história começou. Além disso que você acabou de citar, que outros fatores você acredita que contribuíram para o desenvolvimento do seu negócio? Na época, os fatores que ajudaram a proporcionar os primeiros projetos, exatamente era um networking que eu tinha. Então, por eu ter começado um negócio que ninguém conhecia, que é o AS400, todo mundo me procurava. Eu dava aula para a maioria dos CIOs do Brasil. E aí, por ter dado aula para o pessoal, eu não precisava correr atrás do cliente, os clientes me buscavam para resolver os problemas de downsizing nas empresas. Foi aí que a gente fez o downsizing da Pfizer, da Kellogg's, da Melita, e assim, você tendo os primeiros sucessos, os primeiros cases de sucesso, você consegue alavancar o seu negócio. Então, uma característica para os empreendedores seria esse contato direto com os clientes, mostrar esses serviços. Exatamente. Os negócios que dão certo é que no começo você tem exatamente o sucesso num prazo de tempo. Por quê? As pessoas que desistem são as pessoas que investiram 5 a 10 anos e não deu nada. E no meu caso foi muito rápido. Em 2 anos consegui conquistar muitas contas, e contas grandes de multinacionais, porque eu estava no lugar certo, oferecendo o serviço que ninguém tinha. Então, com base na sua experiência, que dica você pode dar para quem está abrindo o negócio, quem está aí empreendendo, o que você aconselharia? Eu daria a dica seguinte: as pessoas têm que fazer aquilo lá que tem capacidade de executar, porque hoje todo mundo tem boas ideias, e a grande dificuldade para os primeiros anos é transformar aquela ideia num caso de sucesso. Então, se eu tivesse empreendido numa área de gastronomia, adoro comer, tá certo? Eu talvez não teria o sucesso que eu tive. Eu era engenheiro elétrico, eu devia empreender na engenharia elétrica, mas por ter trabalhado na área de TI, nesses bancos, eu conheci muito os sistemas. E aí, a partir desse conhecimento, que me proporcionou exatamente começar um negócio naquilo lá que eu já conhecia, e através de pesquisa, estudo, que eu consegui realmente dar os primeiros passos. Então, eu diria que os 2 primeiros anos são fundamentais, mas você tem que escolher bem aquilo lá que você consiga entregar. Se você não entregar o resultado para o cliente, você não vai conseguir ter uma empresa, se ter um negócio. Mudando um pouquinho de assunto, falando mais de tecnologia, que é o ramo de atuação da YKP, como você avalia o cenário no Brasil? As empresas estão preparadas para essas transformações tecnológicas? Como que você avalia? Existem empresas em diferentes graus de maturidade. As empresas multinacionais são um grau de maturidade maior, porque parte das soluções elas são adotadas mundialmente, e as pessoas são, às vezes, treinadas num ambiente onde os executivos, o pessoal de fora vem para cá para ajudar a implementar sistemas e processos. As empresas nacionais, eu diria que as de grande porte também estão num grau de maturidade grande, e as empresas pequenas e médias que têm exatamente dificuldade de realmente investir em novas tecnologias, mas elas têm mais agilidade para decidir. Então, eu diria que
no final das contas, para que as empresas não são classificadas apenas pelo porte, mas por um conjunto de fatores, que é exatamente a cultura da empresa, as pessoas que foram contratadas para tocar o negócio, e as empresas familiares, por exemplo, que fazem parte da direção das empresas nacionais, elas hoje estão na terceira geração. Então, enquanto o avô anotava todas as informações no seu caderninho, hoje as pessoas que estão tocando o negócio usam o Big Data. E aí, exatamente a quantidade de informações que tem hoje, se você não usar as tecnologias modernas, disruptivas, você vai ter problemas de competição. Então, hoje, todo esse conjunto de fatores proporcionam que essas empresas possam realmente inovar. Você falou vários modelos de empresa, empresas multinacionais, empresas familiares. Como a empresa pode observar isso para implantar um processo de inovação? O que é preciso levar em conta na hora de implantar um sistema, comprar um software? O que precisa levar em conta na hora de inserir a tecnologia dentro da empresa? Existem vários caminhos. Existem vários caminhos porque dentro de cada empresa as ambições são diferentes. Então, as empresas que querem ser líderes, elas têm que ter do bom e do melhor. E nesse grupo de empresas que são líderes, as empresas precisam contratar também consultorias para dar os aconselhamentos corretos, porque por mais que você monte uma equipe multidisciplinar para você poder adotar tecnologias, adotar inovação, tá? Nada melhor do que você trazer empresas de categoria mundial que traga essas ideias, essas tecnologias que foram já implementadas em vários lugares do mundo. Então, normalmente as empresas líderes usam consultorias para primeiro definir o plano de mudança, para depois executar esse plano. Agora, as empresas que não são líderes, que deve ser a maioria das empresas, elas dependem de pessoas que são inovadores. Hoje tem curso de empreendedorismo nas faculdades que já ajudam as empresas a formar essa geração de empreendedores. Mas eu aconselho um caminho que, para todos os que querem empreender, um caminho que eu percorri. Eu viajei muito. E quando você viaja muito, você conhece culturas diferentes, processos diferentes, adoções diferentes. Então, quando você... apesar de eu montar a empresa com menos de 30 anos de idade, desde que eu imaginei em ter meu próprio negócio, eu já me preparei para o tal. Então, você tem que realmente conhecer exatamente os benchmarks, né? As empresas referências naquela tecnologia, as empresas a experiência de cada empresa na adoção daquela tecnologia. Então, tem que ter preparo e conhecimento. É um processo de mudança. Então, as empresas que querem inovar não vão conseguir inovar de dia para a noite. Tá? Antigamente, eu diria que demorava muito mais, porque as coisas eram mais difíceis. Nesse mundo digital, com essa quantidade de conteúdos à sua disposição, tá? Fica muito fácil de você ter exatamente os cases, ter as ideias. É claro que nada substitui uma conversa tete a tete, porque os segredos não estão no YouTube, não estão na internet. Que retornos a inovação pode trazer para as empresas? A sobrevivência. Tá? Por quê? A maioria dos negócios, daqui a 20 a 30 anos, tá certo? Nem começaram hoje.
E grande parte das empresas de 20, 30 anos atrás morreram. Eu considero que a YKP é uma empresa de terceira idade, porque temos 28 anos na área de TI. É muito difícil ter uma empresa de 28 anos, tá, nesse cenário conturbado. Eu consegui superar todos os planos econômicos que teve no Brasil. Então, essa lição que a gente aprendeu, que é realmente superar todas as crises, isso faz com que a gente seja forte. Então, e aí, as empresas, elas precisam realmente adotar essas mudanças lentamente e fazer uma autoavaliação constantemente para analisar exatamente se acertou, se errou. Você tocou num ponto muito interessante que é, além de tudo, assim, no dia a dia da empresa, de pensar em inovação, eficiência, tem que lidar também com o cenário político e econômico. Na sua avaliação, de que forma o poder público pode contribuir para que tenha um ambiente melhor de negócios, para que as empresas sejam mais eficientes? Como você vê isso? O Brasil precisa aprender com os países que já tiveram exatamente esse apoio do poder público. A Índia virou uma potência na área de TI já na década de 80, porque justamente eles escolheram exatamente a área de TI como uma área de grande investimento. A China, nos últimos 10 anos, também está apoiando muito as universidades, as empresas, a criar polos de tecnologia, onde as coisas são desenvolvidas e depois exportadas. No Brasil já tem iniciativa desse tipo assim, mas não com a intensidade que é necessária, porque temos um problema básico de educação, tá certo? Resolvido o problema de educação básico e de talvez até ensino médio, eu diria que as pessoas estão minimamente preparadas para escolher as profissões que realmente tenham futuro. Não adianta as escolas formarem um monte de gente em especialidades que não tem demanda. E hoje eu diria que a dica que eu dou para todo mundo que tem filhos, que tem parentes, tá certo? A área de TI é uma área que é um celeiro de oportunidades aí para todo mundo poder realmente investir e colher resultado, porque está com um déficit de mão de obra gigantesco na área de TI. Agora, claro, não é tão fácil começar. Então, o pessoal de classe baixa precisa de incentivo do governo, apoio do governo, para poder realmente estar empregado em um lugar. E o grande mérito da YKP ao longo dos anos é ter formado milhares de pessoas e colocamos no mercado. Claro que as pessoas, depois de 2, 3 anos, já descobrem seus caminhos e uma boa parte a gente formou para o nosso uso, mas o mercado absorveu. Mas hoje em dia, com toda essa educação à distância, com todo esse conteúdo na internet, com os métodos modernos de educação, eu diria que não é possível que um jovem não tenha oportunidade para poder realmente entrar numa área que é muito promissor. E eu tenho até orgulho de citar que muitos funcionários nossos, ex-funcionários nossos, tornaram-se pessoas importantes no mercado de TI no Brasil e muitos se tornaram pessoas importantes no mercado externo. Para a gente finalizar então, qual a sua expectativa para 2019? Você acredita que a economia pode decolar esse ano? Eu tenho certeza que vai decolar esse ano, tá? Nesses poucos dias do começo do ano. O que você leva a crer que a economia vai ter um bom crescimento? Bom, a Bolsa e o dólar já são os indicadores primários, tá certo? Eu participei de dezenas de seminários, incluindo pessoal
que está vindo da China, investir no Brasil. Então, todos os relatórios indicam que o Brasil é a bola da vez, em termos de investimento. E meus amigos empresários e meus clientes de longa data já me confidenciaram que ficaram impressionados, né? O problema se resolveu não agora no começo do ano, já resolveu logo depois das eleições. Então o Natal que o brasileiro teve aqui foi o melhor Natal dos últimos 3 a 4 anos. Então isso já são todos os indicadores que o Brasil esse ano vai ser um ano muito bom. Claro, a gente tem que tomar cuidado que tem reformas a fazer, tá certo? A oposição está aí realmente para atrapalhar. Mas eu diria que, para grata surpresa, tudo que o pessoal pregava que não ia acontecer de ruim, está acontecendo ao contrário. Então, os sinais são muito positivos. Muito obrigado. O Money Report conversou hoje com Im Kim Poo, presidente da YKP. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado.